Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 25 de dezembro, hoje é Natal, gostaria de lhe desejar um Feliz Natal, estamos em cores natalinas aqui e não é porque hoje é Natal que eu iria deixar de gravar um vídeo aqui para você, deixar de gravar uma análise aqui para você. Eu tenho um comprometimento com você, eu tenho um comprometimento com toda a minha audiência. Eu tenho um comprometimento de que segunda a sexta-feira você pode contar, pode vir aqui no canal que você terá uma análise em linha do mercado cripto. E pode ter certeza que essa análise ela será muito boa, principalmente quando a gente falar de dados on-chain, beleza? Se você não for inscrito no canal, cara, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Sem falha, galera, já são quase 2 anos que eu nunca falei um vídeo com vocês. Se tem uma coisa que eu prezo muito nessa vida é por disciplina e consistência. Então a gente vai analisar o mercado cripto hoje, a gente vai entender exatamente o que nós temos aí diante da nossa frente, beleza? Sei que tá todo mundo aí meio cheio, né? Porque comeu bastante ontem ou meio de ressaca porque bebeu bastante ontem, né? Inclusive eu acordei mais tarde hoje, acabei perdendo meu horário, por isso você tá vendo esse vídeo aqui um pouco mais tarde. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de analisar o mercado. Olha só, se a gente olhar aí para Bitcoin no gráfico semanal, tá? A gente teve uma semana muito boa e passou aí, que foi uma pequena rejeição da semana anterior. Veja que na semana anterior a gente teve um candle vermelho aqui como quando ameaçava a gente iniciar aqui um movimento de formação de topo, um movimento aí de tendência de baixa. Isso daqui era uma ameaça. Só que a gente olhou para a semana passada aí, a gente viu que a semana passada deu um pouco de rejeitada. Eu acredito fortemente, tá, que a gente está em uma grande tendência de alta aí. Já comentei com vocês que para mim a gente está no pé da nossa bull run ali. Ainda não chegamos exatamente na nossa bull run, mas a gente já está dentro de uma fase de bull market profundo. Dentro dessa fase, eu olho para compras dentro de gráfico de 4 horas. Eu nem olho mais para gráfico diário. Então, quando eu vou tomar as decisões ali de fazer compras dentro da carteira rumo ao milhão, por exemplo, hoje é segunda-feira. Hoje eu fiz compras dentro da carteira rumo ao milhão. Tudo olhando para gráfico de 4 horas nesse momento, beleza? Só tô passando aqui exatamente no semanal para a gente dar uma analisadinha aqui e entender o que nós temos aí no semanal. A gente vê que os vendedores, cara, eles estão sem força. Eles não têm força suficiente nem para constituir topo do mercado, quem dirá para jogar bitcoins em patamares lá de 25 mil dólares ou quiçá 30 mil dólares, tá? Eu acredito que a gente não vai revisitar essas regiões. Inclusive, ainda para mim está na mesa da gente fechar o ano essa semana aí, lá nos 48 mil dólares, quiçá nos 50 mil dólares, né? 50 mil, porque é exatamente um ponto de número redondo ali, uma resistência psicológica. Bom, se a gente analisar aí, cara, em termos de longo prazo, quando a gente for olhar para o NUPL ele vai falar um pouco do sentimento dos investidores de longo prazo. E por que a gente está olhando exatamente para esse sentimento? Olha só, 2023 foi um excelente ano para as criptos, foi um excelente ano para mim, foi um excelente ano para todos os meus alunos, cara. Quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão, 20 mil reais em lucro, sendo que a gente aporta, cara, quase nada ali por segunda-feira, é a carteira do meu filho. Quando eu olho para a comunidade on-chain que a gente identificou o fundo do mercado quando a FTX estava quebrando, quem aportou naquela região ali, cara, fez grandes bagatelas aí. Então, 2023 foi um ano muito bom, um ano muito próspero. Nós vamos encerrar esse ano durante essa semana e eu espero que 2024 seja um ano mais próspero ainda. E como a gente vai entrar em um novo ano aí, a gente precisa entender como que os investidores eles estão se sentindo. Eles estão se sentindo mais bullish, mais bearish, tá? E é exatamente para isso que a gente vai olhar para o NUPL. NUPL é uma maneira da gente analisar o sentimento do investidor de longo prazo, olhando para lucro e prejuízo que ele tem ali dentro da carteira.
Se a gente olhar, a gente entrou dentro da fase verde aqui, tá? Essa fase verde é uma fase de crença, ou seja, a gente vai entrar o ano de 2024 com os investidores de longo prazo dentro de uma fase de crença. Isso é muito bom, galera, porque mostra que, cara, eles não estão mais acreditando nessa parada de que Bitcoin vai voltar a cair. Que Bitcoin vai voltar em 15 mil dólares, que vai ter um grande crash aí pela frente. Cara, ninguém tá acreditando nessa parada quando a gente olha para dados on-chain. As pessoas estão crentes que a gente vai continuar subindo, tá? Gui, mas quando tá todo mundo olhando para o mesmo lado, isso não é um problema? Sim, é um problema. Quando a gente tem a manada olhando para o mesmo lado. Aqui nós estamos falando de investidor de longo prazo, a gente está falando de smart money, a gente está falando de institucional, a gente está falando de baleias, a gente está falando dos big players e não exatamente da manada ali. Então esses caras ainda estão aí dentro de uma fase otimista, tá? Uma fase ali de crença. A gente vai constituir topo no mercado quando a gente entrar dentro dessa fase azul aqui, que é a fase eufórica, tá? Gui, quando entrar dentro da fase azul a gente sai do mercado? Não, quando entrar dentro da fase azul a gente começa a analisar, começa a olhar para outros indicadores, mas a gente começa a preparar sim a nossa estratégia de saída. Como na fase vermelha aqui, a gente monta a nossa estratégia de entrada. Para quem se pergunta, como que o Gui começou a entrar em 22 mil dólares? Comecei a entrar em 22 mil dólares porque a gente entrou dentro da fase de capitulação. Quando a gente entrar dentro da fase eufórica, vai ser exatamente ali pensando em estratégias de saída. Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco se nós estamos dentro de uma fase de expansão ou contração do ativo. É um cálculo que a gente faz em cima do poder do dólar, ali em cima daquele ativo, para a gente conseguir entender se nós estamos expandindo ou contraindo. Quando esse gráfico ele estiver subindo, nós estamos em contração. Quando esse gráfico estiver caindo, nós estamos em expansão. Olha só ali como em 2020 a gente entrou em uma baita de uma fase de expansão até a gente formar o topo do mercado, tá? Já expliquei para vocês aqui algumas vezes que esse segundo topo era um topo de complacência do mercado. O topo cíclico foi esse primeiro aqui. Nós tivemos uma complacência bem forte, como em ciclos anteriores nós já tivemos esse padrão também. Olha só, se a gente olhar lá para 2014, 15 ali, a gente vai ver que tivemos um topo cíclico. Veja que a gente entrou dentro da fase eufórica, depois a gente teve um topo de complacência mais alto. Por isso que a gente não usa um indicador para ser a nossa bala de prata. Não é porque o NUPL vai apontar azul aqui na frente que a gente vai sair. Não, a gente vai entrar em uma estratégia e um planejamento. Porque veja que a gente pode ter complacências mais altas, tá? Então, quando a gente olha para isso daqui, depois a gente vem ali e tem uma contração dentro do Bitcoin. E olha só aonde nós chegamos, galera. A gente bateu um teto aqui dentro dessa nossa contração. E esse gráfico ele está começando a inverter para baixo. Isso daqui nos mostra que a gente está querendo entrar dentro de uma fase de expansão. Quando a gente vê essa parada aqui caindo em linha reta, igual caiu aqui atrás, nós estaremos dentro da nossa bull run, tá? Então queira se preparar para quando a gente estiver exatamente descendo de elevador nesse gráfico aqui, porque a gente vai estar em uma baita expansão. Eu brinco bastante com vocês aqui, cara, 2022 foi o melhor ano ali para a gente plantar. Isso foi óbvio. 2023 foi um ótimo ano para a gente plantar. E eu acredito que a metade de 24 para frente ali, a gente já não vai estar mais em território de plantar, galera. Então a nossa janela de oportunidade, ela está acabando. Obviamente que se você fizer swing trade, se você entrar em estratégias mais arriscadas, aí sim você pode entrar no meio de uma bull run, mas sempre com stop ali, um gerenciamento de risco. Mas para a gente entrar com mais cautela, baixo risco, se a gente entrar antes da fase de bull run, é melhor. Então, se a gente se preparar para esses cenários, a gente consegue surfar muito melhor essas fases de expansão. Não é à toa que eu venho montando algumas carteiras, tem a carteira pessoal, tem carteira da minha esposa, tem carteira da comunidade on-chain, tem carteira do meu filho. Estou simplesmente me expondo em vários ativos nesse momento, porque para mim 2025 vai ser um ano que eu vou colher tudo isso daí.
Olha só, se a gente analisar também a dominância social ali, né, menções da palavra BTC ou Bitcoin dentro das redes sociais, a gente vai ver que, cara, estamos com uma crescente aí, ó, uma demanda maior por esse termo dentro das redes sociais, principalmente dentro do Twitter. Veja que quando a gente está ali dentro da fase de capitulação, ninguém quer saber muito desse ativo e agora a gente começa a procurar demanda por esse ativo. É engraçado que sempre que a gente está em queda, as pessoas não querem saber muito sobre Bitcoin, mas sempre que a gente está em alta, olha só, os volumes aumentam. Mas isso daqui é um sinal de demanda voltando para o jogo, tá? Demanda voltando para cima do ativo. Sempre que eu trago dados on-chain para vocês, eu estou simplesmente olhando para as métricas, olhando os números para a gente entender se estamos subindo com consistência ou não. Quando você é um analista on-chain, você tem 3 funções. Uma é descobrir fundo, outra é analisar a saúde do movimento e a terceira é descobrir topo. Quando você descobre fundo, você vai analisando a saúde do movimento até você descobrir o topo. Quando você descobrir o topo, você vai analisando a saúde do bear market até você descobrir fundo novamente. Tudo que nós estamos fazendo exatamente nesse momento é analisar a saúde da saída do bear e ida ali para o nosso topo de mercado, beleza? Então a gente olha isso daqui, vê demanda voltando para o jogo, algo que é muito bom para o ativo, é muito bom em termos de investimento. As big baleias aí, né, que movimentam mais de $1 milhão, elas estão voltando aos poucos para o jogo, tá? Mas veja que a gente ainda não tem volumes tão gigantescos como nós temos ali informações de topo do mercado, tá? Então, a gente vê que tem uma demanda desses big players. Deixa eu puxar aqui um pouco mais o topo de complacência. Olha só, a gente vai ver que tem muitos volumes acima de $1 milhão, tá? Nesse momento, a gente tem um pouco menos ali, não tanto, mas isso daqui também é por conta do valor do ativo. Aqui nós estávamos falando de movimentações quando o Bitcoin estava em 50, 60 mil dólares. Hoje nós estamos em 40, mas mesmo assim a gente vê que tem menos movimentações. O que é muito positivo da gente ver? Conforme a gente está subindo com movimentações desses big players. Isso daqui é sinal de que não é só sardinha no jogo, né? Muita gente fala que o varejo movimentou o mercado. Cara, para mim é impossível o varejo ter movimentado todo esse mercado cripto ao longo de 2023, quando a gente olha para o Bitcoin, 160%, 170% de alta no ano, year to date ali. Então, cara, isso é muita movimentação, galera. Tem big players movimentando. Lembrando, 2024 vai chegar, a gente vai ter as aprovações de ETF. Provavelmente em janeiro a gente já pode ter decisões em cima disso. Queira se preparar em cima de todas essas movimentações, tá? Queira se preparar exatamente para surfar tudo isso. Não deixe para comprar o seu ingresso para a festa na mão de cambistas. Olha só, você teve o primeiro lote 2022, você teve o segundo lote dessa festa 2023. Pode ser que em 2024 a gente encerre o terceiro lote e aí você só vai conseguir comprar esse ingresso na mão de cambistas. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você compra o primeiro lote, ele é bem mais barato. E você comprar o ingresso na mão de cambistas, você paga muito mais caro do que aquela parada realmente vale, tá? E muitas das vezes você pode entrar exatamente ali no final da festa. Bom, na nossa análise de hoje a gente olhou aí um pouco para dados on-chain para entender como que tá um pouco desse jogo de saúde dos movimentos. Amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo análise sobre altcoins para vocês, beleza? Como tradição. Hoje não vai ter live aqui no canal, a gente só vai voltar com as lives lá em 2024. O Rodolfo, ele já tá de férias, veja que vida boa. Mas amanhã a gente vai analisar altcoins. Então, se você quiser alguma altcoin, deixa aqui na descrição que amanhã eu analiso ela para você, beleza? Mais uma vez, Feliz Natal para todo mundo, forte abraço e eu te vejo de volta aqui amanhã. Valeu!